Meus irmãos, na quinta-feira nós estávamos estudando aqui e Jesus, ele estava lá com seus apóstolos. Tinha sido um tempo muito bom, de muitos milagres, e alguns inimigos de Jesus disseram para ele: olha, vai embora daqui da Galileia, né? Porque senão o Herodes vai te matar. O Herodes não matou Jesus nem quando estava de frente com Jesus e Jesus amarrado de mãos e pés. Nem naquele dia o Herodes matou. A gente aprendeu que algumas pessoas, elas realmente trazem mais notícias. O mundo, ele adora más notícias. Você ligar a televisão, um jornal, se não tiver uma má notícia no jornal, você pode ter certeza que ninguém vai ficar sentado ali no sofá. Se falar assim: olha, tem uma família feliz ali no jardim, ninguém vai ficar para assistir esse jornal. Mas se falar assim: uma família foi assassinada no jardim, pronto, né? Até quem está na rua coloca a cabeça na janela e quer saber quem, né? Para ver como a gente tem uma sede terrível de má notícia. E aqui, meus irmãos, que isso tem a ver com o nosso estudo? Jesus, ele dá uma ordem direta para os apóstolos dele. Olha aí no versículo 22, ele disse assim: olha, vocês vão pegar e vocês vão lá para o outro lado. Vocês montam no barco aqui, os 12, e rema, até vocês chegar lá do outro lado. Os 12 de forma obediente e mesmo cansados, porque foi um dia muito cansativo. Jesus tinha feito assim milagres ali, meus irmãos, atendeu 4.000 pessoas, mais de 4.000 pessoas. Você não pense que é brincadeira atender 4.000 pessoas, e no final do dia essas 4.000 pessoas morrendo de fome, e ter que atender essas pessoas morrendo de fome. Jesus então fez a multiplicação dos pães, mas quem serviu as 4.000 pessoas? Não foram os 12 apóstolos? Não foram eles lá que levantaram os 12 cestos cheios de pão? Então eles trabalharam muito também. E mesmo trabalhando muito, mesmo cansados, eles de forma obediente montam no barquinho, começam a remar e a noite cai. Uma viagem de 2 horas acabou se tornando uma viagem praticamente da noite toda. Por quê? Capítulo 14, versículo 24. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E aí, meus irmãos, nós encontramos as palavras aqui, chaves do nosso estudo hoje. Esses ventos contrários que combate contra o barco, onde está os 12, que combate Pedro sozinho, quando ele decide andar sobre as águas para ir até Jesus. Então a gente tem que pensar, né? O vento contrário está sendo usado aqui, Deus está usando ele por 2 vezes. Bem, não é exatamente Deus que está usando ele por 2 vezes, ainda que o nosso Deus é o Deus de todo poder, de toda glória, mas aqui esse vento, meus irmãos, é um vento contrário, ou seja, uma força que está operando contra aqueles que obedecem à palavra de Deus. Esse é o sentido aqui. Uma pessoa, ela é chamada para algum trabalho, ou ela é tocada pelo Espírito Santo, recebe a palavra de Deus. Então você pode acreditar, essa pessoa que entrega a sua vida para Jesus, essa pessoa, ela está debaixo de uma obediência de Deus a partir daquele momento. Mas mesmo uma pessoa já há muito tempo na casa do Senhor, uma família dentro da casa do Senhor, ou a própria igreja que está ali trabalhando na casa, né, para a causa do Senhor, essa igreja, essa família, essa pessoa cristã, esse servo de Deus, essa serva de Deus, um vento contrário vai se abater sobre essa gente que obedece à palavra de Deus.
Então, vento contrário nesse sentido, tá bom? E que a gente pode falar assim: ah, pastor, né? Como é que é esse negócio de vento contrário, né? O que ele pode fazer? É só você ver o texto, né? O que o texto está dizendo aí? Primeiro, o barco não andava mais, para começar por aí, né? O barco já não andava mais. Segundo, né? Todo mundo ali no barco ficou desanimado, tá? Terceiro, começaram até a ver fantasma, correto? Então, veja só, o efeito terrível, né? Pode deixar, né? O efeito terrível que um vento contrário pode ter na nossa vida, tá? Agora, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Eu quero que você abra lá no livro de Salmos, capítulo 100, versículo 4. Abra lá comigo, tá? Salmos, capítulo 100 e versículo 4, tá? O vento, por ele próprio, ele não é mau. É claro que ele não é mau. Nós precisamos do vento, porque o vento é um ar, correto? Ainda que o vento é um ar um pouco exagerado, se ele for calmo, como está hoje aqui, um ventinho desse, quem não gostaria de estar lá fora num ventinho calmo assim, né? Ou pode ser um vento um pouco mais forte, ou pode ser um vento como esse que bateu sobre o barco aonde estavam os apóstolos, certo? Bom, mas o vento por ele próprio, ele não é mau. Vento é ar. E Deus, quando ele criou o homem, era só um boneco de barro, até o momento que Deus fez o quê? Soprou, ou seja, colocou ar nele, lá dentro dele. Então, o ar não é mau, o vento não é mau. A igreja, meus irmãos, ela foi edificada sobre os 12 apóstolos, e a palavra de Deus diz que no livro de Atos, lá no capítulo 12, um vento soprou sobre aqueles 12 apóstolos, concedendo para a igreja o quê? O Espírito Santo. Então o vento por si, ele não é mau. Olha aí no capítulo 100, versículo 4. Aí está dizendo o quê? Está dizendo que Deus faz dos ventos os seus mensageiros. Agora, o vento aí, meus irmãos, ele tem um significado. Então, Deus faz dos ventos os seus mensageiros. Quer dizer que vozes, palavras, notícias, elas podem ser usadas por Deus. Aliás, o Evangelho significa o quê? A boa notícia. Evangelho é a boa notícia. Então Deus, ele pega pessoas, olha, ele vai pegar pastores, ele vai pegar irmãos em Cristo, ele vai pegar pessoas salvas em Cristo Jesus, e ele vai colocar o Evangelho na boca dessas pessoas e vai proclamar o Evangelho no mundo inteiro, como ele faz. Então Deus, ele faz do vento. Vento aí significa pessoas que proclamam, pessoas que falam alguma coisa. Ventos é isso. Agora, olha o versículo 24 do nosso livro lá de Mateus, capítulo 14. Não é um vento apenas. Não é um vento feito mensageiro por Deus. Aqui, meus irmãos, o vento, ele tem uma palavra que segue ele aí, correto? É um vento contrário, ou seja, isso é muito significativo, porque é o modus operandi de Satanás. É como o diabo trabalha contra o crente, contra a família, contra a igreja. Fazendo o quê? Soprando fortemente, mas não o Evangelho, não boas notícias. Ele sopra más notícias, ele sopra horrores, ele quer contar coisas horrorosas para nós, para a igreja, para a família. É por isso, meus irmãos, que a mídia é tão usada por Satanás, pelo diabo. Você não vai encontrar coisa boa lá, você está enganado. Se você quer encontrar uma coisa boa, você tem que ler a palavra de Deus. A mídia são vozes satânicas, diabólicas, de qualquer forma.
Veja como Satanás usa a imprensa, como Satanás usa novelas, como Satanás usa os jornais. Veja, eu tenho visto agora, por causa dessa notícia da guerra, a forma como alguns jornais colocaram a guerra. Eles hesitam em chamar um grupo assassino, terrorista, de terrorista. Eles fazem uma imagem completamente horrível da nação que foi atacada e dos próprios pobres palestinos que estão ali morrendo como consequência daquele grupo terrorista perverso. Mas como é que a imprensa vai trazer a notícia para você? Sabe por quê? Porque são agentes diabólicos, são ventos contrários. Então, ventos aqui significa palavras, notícias, pessoas. Aqui, meus irmãos, é uma força que opera contra, como eu disse, a igreja, o povo de Deus, o servo de Deus. Existe uma coisa do vento que o próprio Senhor Jesus disse para Nicodemos, no capítulo 3 de João, quando Nicodemos fala: Senhor, eu sei que o Senhor veio de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus olha para Nicodemos e diz: olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E o Nicodemos se assusta, Ué, mas como é que pode ser isso? Como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer novamente? E Jesus disse: meu amigo, não te admira eu te dizer que você precisa nascer de novo. Aí Jesus fala: olha, o vento, ele assopra aonde ele quer, Você escuta a sua voz, mas você não sabe nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. O que Jesus quer dizer com isso? Que nós não podemos controlar realmente o vento. Se tem uma coisa nesse mundo que ninguém conseguiu controlar ainda, é justamente o vento. A nação mais forte, de uma forma tecnológica neste mundo, é os Estados Unidos. E é uma das nações que mais sofrem furacões, mais sofrem tufões, lá nos Estados Unidos. Mas como é que pode com tanta tecnologia? Como é que pode com tanto avião, com tanto navio? Pois é, o vento pega aqueles aviões, pega aqueles navios e faz o que quer. Nós não podemos controlar o vento. Isso mostra uma coisa para nós, que algumas coisas ruins, que algumas coisas indesejáveis é inevitável. As ondas sobem, o barco vai para um lado, todo mundo rema para o outro, mas o barco vai para o outro, e aí o barco é jogado para lá, o barco é jogado para cá, eles estão dentro do barco. Os apóstolos não podiam dizer: sai vento, para vento, Eles não podiam fazer isso. Eles eram açoitados, jogados de um e de outro lugar. Veja só, quando no livro de Atos, aquele Euroaquilão, aquele vento oriental, pegou o barco que Paulo estava, com 300 e poucas pessoas, acabou completamente com o barco. Ninguém morreu porque Deus não deixou. Mas o próprio Lucas escreveu assim: nós perdemos completamente a esperança. Mostrando para nós, meus irmãos, que nós não temos controle sobre muitas situações. Você não tem controle sobre muitas situações se você chega e de repente acontece alguma coisa, como aconteceu naquele país lá. De repente as pessoas estão brincando, estão festejando, vem um maluco e faz tudo o que fizeram. Como é que você pode imaginar que a pessoa vai pular um muro e atacar com armas e matar 2.000 pessoas? Algumas coisas nós não temos controle, não dá para nós controlar. Você não pode controlar a língua das pessoas, não tem jeito. As pessoas às vezes falam coisas horríveis, machucam você, mesmo dentro da igreja, pessoas machucam você, as pessoas fazem você sofrer. Você não tem controle sobre essas coisas, não tem jeito. Agora, meus irmãos, Deus, ele realmente quer fazer alguma coisa,
Mas o diabo, ele usa os ventos contrários, primeiro contra a igreja, segundo contra o indivíduo, como está na nossa história. O barco sendo atacado pelo vento simboliza todas essas coisas que acontecem e vão contra a igreja. A igreja nunca teve num tempo tão perigoso como hoje. Nunca. Vento na Bíblia significa notícia, significa doutrina falsa. Nunca houve no tempo do cristianismo tanta notícia falsa, tanta igreja que ensina a pessoa ser crente sem ter Jesus. Isso não existe, mas hoje existe. As pessoas podem ir, podem frequentar, se dizem crentes, nem seguem a palavra de Deus, você não sabe aonde é que você está, mas eles não entendem nada sobre Cristo. Se você pergunta para essas pessoas uma pergunta simples, mas muito simples, você pergunta assim: meu amigo, faz quantos anos que você está na igreja? Eu já nasci lá dentro. Ah, é mesmo? Então me diga uma coisa, já que você nasceu lá, quantos anos você tem? Eu tenho para lá de 50. Ah, muito legal, gostei disso aí, né? Se você morresse hoje, para onde você iria? A pessoa olha com aquela cara para você e diz: eu não sei, só Deus sabe. Veja, é isso que nós aprendemos da palavra de Deus? É isso que a palavra de Deus ensina para uma pessoa que está 50 anos na casa dele? Vamos abrir a Bíblia no livro de 1 João, capítulo 5. Vamos lá. 1 João fica no final das Escrituras. 1 João, capítulo 5. Você pode abrir comigo lá. Aqui está. A ser encontrado. Versículo 11. Você consegue encontrar esse versículo? Capítulo 5 de 1 João, versículo 11. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna. É um presente. A vida eterna é o grande presente de Deus para o homem. Quando eu falo homem, é homem e mulher. E aqui a palavra de Deus está dizendo que esse é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna. E aonde é que está essa vida eterna? Está escrito no versículo 11. Onde está a vida eterna? Em seu Filho, que é Jesus. Versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É tão simples que não precisa de explicação. Quem tem o Filho tem a vida. Bom, você tem Jesus, você tem a vida. Que tipo de vida? Não é uma qualidade de vida. Você encontra pessoas hoje caminhando: eu estou aumentando a minha qualidade de vida, estou melhorando, né? Eu concordo, parabéns, Deus te abençoe, né? Agora, isso é uma coisa. O que Jesus está dizendo aí, o que a palavra de Deus está dizendo, é que quem tem o Filho tem a vida. Mas essa vida está no versículo 11. É a vida eterna. A vida eterna é uma vida que não tem fim. Então, meus irmãos, quem tem Jesus tem a vida eterna. E quem não tem a vida eterna. Versículo 13. Filhinhos, estas coisas eu vos escrevi aos que creem no nome do Filho de Deus, para que tendes certeza que tendes a vida eterna, para que creais no nome do Filho de Deus. Está dizendo aqui: eu vos escrevi estas coisas para que vocês tenham certeza que vocês têm a vida eterna. E Jesus não está colocando em negociação a salvação que Ele dá em Cristo Jesus. Deus não quer que alguém coloque dúvida no poder do sangue de Jesus de nos salvar.
Então, se você tem Jesus, você tem a vida eterna, você é um salvo por Cristo. É o que a palavra de Deus está dizendo. Mas veja como Satanás, ele usa ventos contrários, usa doutrinas erradas, usa ensinos impróprios. Sem contar que o vento contrário simboliza doutrinas falsas, vento contrário também simboliza palavras destruidoras, palavras que vão fazer você ficar triste, aborrecido e até se afastar da casa do Senhor. E essa é uma realidade. Por isso fala ventos contrários, mensageiros contrários à vontade de Deus. Bem, meus irmãos, vamos continuar aqui. Olha o que o vento contrário faz. Vamos voltar para o capítulo 14 do livro de Mateus. Simplesmente o barco, ele não anda mais. Se a igreja for tomada por mais notícias, se a igreja e os irmãos desta igreja deixar de olhar para Deus, para ficar ouvindo mais notícias, se a pessoa que está em Cristo faz isso, algo é paralisado. Então aqui no capítulo 14, eles estão temerosos, eles estão assim assustados, tá? E os ventos contrários nos faz ver fantasma. Capítulo 14 e versículo 26. Os discípulos, vendo que Jesus estava andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Essa palavra aparece aqui, meus irmãos, para mostrar uma triste realidade. Às vezes, Satanás, ele planta o descontentamento, ele planta a dúvida, ele planta a angústia no coração do povo de Deus. O barco aqui é a igreja. E quando ele faz isso, o objetivo dele é paralisar a obra de Deus, é fazer com que esse barco afunde. Esse é o objetivo, tá? Mas aí eles começam até a ver fantasmas. Por que aparece essa palavra na Bíblia? Fantasma, fantasma. O que é isso, pastor? É uma palavra mesmo que existe. A palavra existe. É fazer aparecer, É isso que significa fantasma. É fazer aparecer. Você quer saber o que é fantasma? É só você pensar assim. Pense em fantasia. Aí está perto dessa imundície que é o Halloween, A pessoa, ela se veste de Batman. É claro que não vai se vestir de Batman, Mas se veste de Batman, Para começar, o Batman nem existe. E aquela pessoa lá, toda vestida de Batman, todo mundo sabe que ele não é o Batman. Não é verdade? É uma fantasia. É algo inexistente. Veja como a palavra de Deus, na sabedoria que vem de Deus, está dizendo que num momento que o inimigo levanta um vento contrário, é capaz dos crentes começar a criar coisas que não existem na sua cabeça, coisas inexistentes. Jesus passa a ser um fantasma, Meus irmãos, eu aprendi uma lição muito preciosa do Dr. Félix, já contei muitas vezes, vou contar de novo. Não faz problema contar de novo. Então, às vezes, vem aquele pensamento ruim na cabeça da gente, não vem? Bem, meu irmão tinha sido assassinado, muito tiro no meu irmão, e eu fiquei muito assustado com aquilo, E dá aquela coisa, você não consegue dormir mais, você fica lá sem ficar pensando em coisas ruins, E aí, fui no médico, o médico disse assim: olha, tome isso aqui 2 vezes por dia, você vai ficar bom, Olhei assim, era uma tarja preta, bem preta, E eu pensei comigo: se eu tomar isso aí, eu vou dormir o dia todo, não vai dar certo, Peguei a minha moto, fui bater lá em Ubirajara. E o irmão Félix estava lá em Ubirajara. Aí ele disse assim: você está aí, pastor? Estou, Na época, para ele não ter nada, ele já tinha uns 80 anos, na época. Ele morreu com 103, então ele tinha mais de 80 anos. Me conta que estou com a cabeça meio assim, coisa e tal, Aí ele citou 2 exemplos, Ele citou assim, um exemplo de uma pessoa que também foi assassinada.
Um maluco matou o outro no bar, aí viajaram, esfaqueou, ele foi embora para o Paraná, né? E essa pessoa, ela deixou uma tristeza muito angustiante na família do morto. E uma das pessoas da família do morto começou a ficar atormentada a ponto de ter que ser internada algumas vezes, porque achava assim: fulano matou o meu pai e está livre, fugiu, né? Aquele desejo de vingança. Anos depois, a irmã do assassino foi lá no consultório do Dr. Félix e ele perguntou: e aquele teu irmão, você nunca mais teve notícia? O senhor não soube, doutor? Não. O que aconteceu? Logo que ele saiu daqui, fugiu, ele foi para o Paraná. Ele arrumou uma briga lá num bar também, e ele levou não sei quantas facadas lá. O irmão Félix, que era médico, que atendeu, ele lembrou, era o mesmo tanto de facada que ele tinha dado no outro. Aí ele pensou: as pessoas ficam loucas por falta da justiça de Deus, por sentimentos ruins que o diabo planta no coração. Olha só, a pessoa estava lá endoidando e já tinha sido até feita injustiça. Mas ele contou uma segunda história, essa não é verdadeira. Tinha um menino aí do tamanho do Vitor, do tamanho aí do Andrezinho, né? Do tamanho aí, não, você está grande já, né? Mas estava deitado, dormindo de noite, naquele quarto escuro, e de repente ele gritou: mãe, né? E a mãe saiu do quarto dele correndo: o que foi, Joãozinho? Tem um fantasma no meu quarto, né? Aí a mãe foi lá, acendeu a luz: eu não estou vendo nada, meu filho. Não, mas tem. Ele vem assim, vai para cima de mim, né? Não, meu filho, não é verdade, né? E aí o que ele fez, né? Calmou, a mãe foi dormir, passou alguns minutos, de novo: mãe, aquele bocão lá. Lá vem a mãe que vem, o pai nunca, né? Aí a mãe chega, correu lá: o que foi, Joãozinho? O fantasma, né? E a mãe acendeu a luz: mas meu filho, não tem nada aqui, meu filho, né? Aí foi a terceira vez: mãe! Aí a mãe estava escondida lá no quarto, né? Quando ele gritou: mãe! A mãe acendeu a luz. A cortina do quarto, o vento batia nela, a cortina fazia assim. Aí ela disse: está vendo, meu filho? Não é um fantasma. Isso é uma cortina, o vento bate. Que legal, mãe, que bom, então eu vou dormir em paz. Aí ele fez uma pergunta para mim: você acha, Gilberto, que se fosse um fantasma de verdade, o susto do menino seria maior ou seria menor? Aí eu falei: e agora? É maior ou menor? Ele tão sábio, né? O que eu respondo para ele, né? Eu falei assim: irmão Félix, o senhor me pegou, hein? Ele disse: não seria nem maior e nem menor, seria do mesmo jeito. Livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7. É o versículo que ele citou para mim naquela manhã. De Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Assim como o homem, ele pensa na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Assim como o homem imagina no seu coração, assim é. Olha, o diabo sabe disso. E por isso ele planta tanta coisa ruim na família. Tantas dúvidas, tantos desgostos, tantos medos. Assim como o homem imagina, assim é. Então, meus irmãos, isso tem que ser combatido. E Jesus Cristo olhou para eles e disse: vocês não fiquem com medo, sou eu. Olha, meus irmãos, os ventos contrários nos faz esquecer do cuidado de Deus por nós. Deixa eu voltar com vocês aqui em Mateus capítulo 14. O que Jesus estava fazendo quando eles estavam com medo daquele barco afundar?
quando aquelas ondas batiam sobre os barcos, sobre o barco. O que Jesus estava fazendo quando o barco estava sendo agitado? Primeiro, Jesus, ele estava lá na montanha, fazendo o quê? Orando. É só você voltar no versículo 23. Despedido a multidão, Jesus subiu no monte para interceder, para orar. E o livro de Hebreus, no capítulo 7, diz que Jesus, ele vive para interceder sempre por nós. Ele está à direita de Deus Pai, diz o livro de Romanos. Nós lemos esse versículo. Quem os acusará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou, e intercede por nós. É assim. Então, irmãos, Jesus estava lá falando: Pai, não deixe que eles caiam em tentação. Pai, guarda aquele barco, Pai. Eles estão dentro desse barco, guarda aquele barco. O que mostra para nós que nós nunca estamos sozinhos. Jesus sempre está conosco. Mas, pastor, a coisa foi muito brava. O barco estava se afundando. É por isso que no versículo 25, mas a quarta vigília da noite, o que Jesus fez? Jesus dirigiu-se para eles, ou seja, Jesus foi andando sobre as águas para encontrar, para ficar, para estar junto com a sua igreja. Na hora mais difícil, Jesus, ele podia ficar orando no monte, pois ele saiu do monte e ele queria estar dentro daquele barco. Eu lembro, os irmãos, no versículo 32, tá? Que mesmo Jesus dentro daquele barco, os ventos, eles não acalmaram. Correto? Só foi quando eles saíram do barco que aquele vento se acalmou. Eu quero mostrar isso para vocês, que naquele momento de agitação, Jesus estava intercedendo, que naquele momento de agitação, Jesus, ele queria que eles soubessem: eu estou no meio de vocês, eu estou aqui. Então, quando o diabo vem com uma má notícia, quando o diabo vem com um tormento, quando o diabo vem com uma tribulação, quando o diabo vem, meus irmãos, com alguma coisa, lembre-se, Jesus intercede por você à direita de Deus Pai. Melhor, Jesus, ele está com você. Paulo, quando ele foi preso, ele ficou anos preso, foi para o julgamento, escreveu aquela carta e disse assim: todos me abandonaram, mas o Senhor não me abandonou. Todos tinham abandonado Paulo, mas ele fala: mas Jesus estava comigo. Ele sentiu a santa presença de Cristo ali com ele. Então, o que Jesus fez quando os viu em perigo? Quis estar com ele no barco, né? E que Jesus disse para acalmar? Vamos ver as 3 palavras que Jesus Cristo disse. A primeira palavra, versículo 27. Jesus, porém, logo lhe falou: tende bom ânimo. Segunda palavra: sou eu. Terceira: não temais, ou não tenham medo. Primeiro: anime-se. Todos estavam tristes, com medo, assustados. O diabo quer que você fique assim. Isso vai fazer você desanimar. Olha, qual é a primeira palavra que Jesus fala? Tenham ânimo, ânimo. Por quê? Porque o desânimo te paralisa. O desânimo te separa de Deus. O desânimo faz com que você se afaste de Deus. Você sabe o que é animar? Por exemplo, tem o desenho. Tem um desenho? Aqui? Tem um desenho, tem 2 peixinhos aqui. Isso é um desenho, tá? Mas, quando eu era criança, tinha uma tela que aparecia assim: desenho animado. Qual que é a diferença do desenho para o desenho animado? É que, se fosse animado, esses peixinhos estavam se mexendo, porque desenho animado
é aquele desenho que se mexe. Animado significa com alma. Animado significa andando, se mexendo. Por isso fala de desânimo, é o contrário de ânimo. E Jesus, a primeira coisa que ele fala, ele diz: animai-vos, vocês não podem ficar assim não, né? Um vento contrário não pode desanimar uma pessoa, uma alma, uma família, uma igreja. E aí tem mais, né? Aí ele diz assim: sou eu. Essa palavra sou no original quer dizer sou, mas também quer dizer estou. É como, meus irmãos, o verbo to be, né? Lá em inglês, né? Eu não sei se eu aprendi alguma coisa, né? Mas sou e estou. É como se ele estivesse dizendo aqui: sou eu, mas é como se ele estivesse: eu estou aqui, animai-vos, porque eu estou aqui. E Jesus estava ali. Jesus não estava ali? Sou eu. Quando Jesus fala sou eu, é a mesma coisa que ele dizer: eu estou no meio de vós. E Jesus, meus irmãos, no momento mais difícil, ele estará no meio de vós. A terceira palavra que ele fala no versículo 27 é: não tenham medo. O contrário de medo é coragem, que é o que nós precisamos para continuar a batalha espiritual. Coragem, nós precisamos de coragem para lutar. E por isso, meus irmãos, essas três palavras são tão importantes diante do vento contrário. Tenham bom ânimo, eu estou aqui, sejam corajosos. Agora aconteceu uma coisa aí no final, para a gente poder terminar. Pedro, quando viu Jesus andando sobre as águas, disse assim: eu quero andar nas águas também, né? Coisas de Pedro. E disse: Senhor, se és tu, me manda andar sobre as águas para junto de ti. Aí Jesus disse: vem, né? Só tem uma pessoa que andou sobre as águas além de Jesus: Pedro. Já pensou? E ele foi. Olha aí no capítulo 14 e versículo 29. Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento contrário, teve medo e começou a afundar novamente, né? E o que isso mostra para nós, meus irmãos? Quantas vezes nós começamos uma jornada de fé, uma jornada espiritual, assumimos um compromisso com Deus. Senhor, eu vou aí. Então, está lá, Jesus disse: vem, e ele está ali numa jornada. O alvo é Jesus Cristo, que é o alvo da igreja, o alvo do crente, individualmente deve ser Cristo. Vem, né? E lá está ele andando sobre as águas. O que fez ele parar? Não apenas parar, ele afundar. Vamos dar uma olhada no versículo 30. Mas começou a sentir o vento forte. Ou seja, alguma coisa acontece e ele então já começa a afundar. Não permita que o diabo te afunde. Não permita que Satanás te jogue para baixo das águas, porque é o que ele quer. Mas Jesus não vai deixar. Jesus não deixa. Sempre tem aquela mão. Olha aqui no versículo 31. E Jesus logo estendeu a mão e segurou. Ele diz no capítulo 10 de João que ninguém pode nos tirar da mão dele. Ninguém, nem você pode te tirar da mão de Deus. Aqui não é Pedro que estende a mão para Jesus, é Jesus que estende a mão para Pedro. E essa é uma mão que se estende e que segura. E que mão pode ser mais segura do que a mão de Deus? Então, num momento difícil de Pedro também, que ele está se afundando. E essa é uma verdade na vida de muitas pessoas. Quando nós deixamos de olhar para o alvo que é Jesus,
tomados pelo medo, pelas circunstâncias que tem em nossa volta, é o vento aqui, acabamos por afundar. Aí tem uma mão ali, sabe, estendida, generosamente, pacientemente, amorosamente, que segura a nossa mão. E a gente pode dizer: estou de volta, estou de volta, Jesus me ergueu. Olha, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, o vento acalmou. Então aproximaram-se, estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. No final dessa vitória, seja no barco, que representa a igreja, no final dessa vitória, individualmente, que é Pedro, no final de toda essa história de ventos contrários, o que é que nós temos? Nós temos pessoas adorando a Deus, o que mostra para nós que se o vento soprar contra nós, confie em Jesus, para você no final estar aí adorando o seu bom mestre, o seu Salvador, Cristo, o Senhor. Amém?